estabelecidos estes tronos, estes domínios. Um domínio é um poder das trevas que governa sobre vários tronos, sobre várias nações. Um domínio muito claro é o domínio da rainha do céu. Um domínio não tem um trono claro e específico sobre a terra, mas tem uma manifestação de muitíssimos tronos, e através destes tronos governa a terra. Amém? Vemos, por exemplo, venha comigo a Apocalipse 17, verso 18 diz: "E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra." A mulher que a viste é a grande cidade, este é um domínio que reina sobre os reis da terra. Amém? Depois temos os tronos. Os tronos são visíveis sobre a terra, são tronos que vão governar sobre várias nações também, mas são específicos. Por exemplo, cá em Brasil, tem claramente um trono que está ligado com Portugal, amém? Com as potestades de Portugal que foram estabelecidas cá, amém? E temos esse trono. No México, por exemplo, temos o trono dos astecas, que foram uma civilização que reinou, mas que sigue governando nas regiões espirituais. Amém? Vemos nas regiões dos incas, vemos toda uma região que está governada. Vemos os tronos, por exemplo, em Europa, os tronos dos principados de Grécia, de Roma, de todos estes tronos que estão sobre várias nações e influenciam várias nações. Amém? O trono de Espanha governa sobre toda a Latinoamérica. Depois temos os principados. Os principados governam sobre países. Cada país tem assinado um príncipe. Cá há um príncipe chamado o príncipe do Brasil. No México há um príncipe de México. Nos Estados Unidos há um príncipe dos Estados Unidos. Amém? Depois temos as potestades. As potestades é o governo local dos principados. Então, este governo local são como governadores num sistema de governo, e estas potestades operam sobre regiões de um país e são claramente visíveis porque operam e se manifestam visivelmente. Por exemplo, uma potestade de pornografia ou de prostituição é claramente visível numa região específica. Amém? Todos sabem aonde está a zona encarnada, a zona suja, ou como seja, a zona de prostituição de uma cidade. Aí é que está operando uma potestade de prostituição. Amém? As zonas de bruxaria, as cidades inteiras que estão possuídas por potestades de feitiçaria, de macumbaria cá em Brasil, amém? São claramente visíveis. Você pode dizer, se esta cidade está controlada pelos bruxos, amém? Pelos xamanes, e aí está claramente operando essa potestade. Os hechiceiros são pais de santo. Bom, você como sabe, como se chama? Esses bruxos que ela está falando são os pais de santo. Os pais de santo, isso mesmo. Amém. Depois temos as hostes espirituais de maldade. Isto são os exércitos do diabo, e são os exércitos que vão tratar de vir sobre as pessoas que estão possuídas, amém? Por espíritos de alcoolismo, por espíritos possuídas por espíritos de alcoolismo, por espíritos de aflição, por todos estes espíritos. Estes são as hostes de maldade. Depois temos também os governadores das trevas.
Estes são poderes das trevas que habitam em pessoas físicas. Por exemplo, um governador de maldade claramente é Hitler. Amém? Quando temos em nossos países presidentes ou governadores que estão ligados com as forças do mal, esses são governadores das trevas que operam através de uma pessoa. Amém? Os grandes líderes religiosos do mundo, o Dalai Lama, o Papa, todos esses estão possuídos por governadores das trevas e governam através de pessoas, uma grande multidão de pessoas. Amém? Então, mais ou menos, esta é uma forma como estão estabelecidos a hierarquia dos demônios. Agora, como se vê o reino das trevas? Como é? O diabo sabe que uma das coisas mais poderosas é o conceito de cidade. Uma cidade é um assento de governo, é o centro onde se acontecem as coisas todas de uma população. Amém? É lá que está o sítio de religião, é lá que estão os sítios de governo, os centros econômicos que vão regir uma nação. Então, o princípio do diabo é estabelecer nas cidades espirituais. Agora, quero que venha comigo a Eclesiastes 5:8, e diz: se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar de juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. Então, aqui está claramente como o reino invisível é claramente visível por meio das coisas feitas. As coisas invisíveis de Deus, diz o livro dos Romanos, são claramente visíveis por meio das coisas feitas. Como podemos saber o que está operando no mundo invisível? Por causa das coisas visíveis. Se vireis opressão de direitos, se vireis opressão dos pobres na província, não te maravilhes disto, porque isto quer dizer que sobre o alto, sobre o governo natural, há um governo mais alto, e o mais alto está sobre dele. Amém? E estes governos estão a produzir a injustiça, a pobreza, a opressão na província. Então, por meio das coisas visíveis é que vamos a saber o que está operando no mundo invisível. Então, o diabo vai edificar cidades sobre as nossas cidades. Se tratamos de levar o evangelho simplesmente como tem feito as gerações passadas, que tem levado evangelistas, e a gente sai das igrejas e leva tratados, folhetos, e o que acontece? A maior parte dos casos não se tem os resultados que se quiserem. Amém? Por quê? Porque por causa das trevas a gente não pode pôr em ordem as suas ideias. Não é que as pessoas não queiram vir ao Jesus. Todas as pessoas querem buscar a Deus. Deus pôs eternidade no coração do homem. A criação toda está a gemir para ver a manifestação poderosa dos filhos de Deus. Amém? A criação toda tem de parte de Deus, tem um gemir para buscar as coisas de Deus. Mas por causa das trevas não podem ver. Estão atrapados num sistema de oscuridade, num sistema que não lhes permite ouvir o Evangelho quando o Evangelho está sendo pregado para eles.
e não vão vir a Jesus. Quantas vezes você tem levado o Evangelho às pessoas e estão quase convencidas, mas algo acontece e não podem fazer a decisão? Tem acontecido uma coisa destas? A pessoa quer ser salva. Quem não quer ser salvo? Quem não quer ser salvo? Todas as pessoas querem ser salvas, mas não podem vir por causa de um sistema, por causa de uma cidade espiritual que está a oprimir, que está a controlar, que está a dominar a mente das pessoas. Então, como é que o diabo vai edificar estas cidades? Venha comigo ao livro do Abacuque. Abacuque. Capítulo 2, versículo 12, diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Aqui vemos como está-se a fundar uma cidade, e o Senhor disse: ai daquele que funda uma cidade com sangue. O diabo vai fundar as cidades com um derramamento de sangue, com iniquidade, com o pecado dos homens. Uma analogia muito clara é a Torre de Babel, como os homens mudaram, trocaram a pedra, que é as coisas que vêm de Deus, pelo tejo e o estuco, e fizeram uma torre. Amém? E isto representa, o estuco e o tejo representam a obra dos homens, o pecado dos homens. Argamassa, não, argamassa e tejo. Tijolo, é tijolo. Amém? Isto representa o pecado que o homem vai dando a Satanás, e por causa dos pecados dos homens, este é o material com que o diabo vai edificar uma cidade. Amém? Venha comigo, Apocalipse 18. Aqui está falando da grande... Como se chama a grande ramera? Como se chama a grande ramera? Aqui está falando da grande prostituta, desta cidade que governa sobre todos os reis da terra, e diz, versículo 24: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Nesta Babilônia não só estão os santos e os profetas, todos os que têm morto na terra são. Nela se achou esta sangue, porque esta sangue vai ser o material para edificar as cidades. E isto tem um grandíssimo poder, porque o diabo vai se alimentar. Todo mundo está a ver o que se está a fazer aqui. Então, o diabo vai edificar com sangue. O diabo vai edificar com as duas grandes formas, as únicas formas aonde está a vida. A vida está escondida no sangue, e o sangue é preciso para o diabo para ter poder. Sem o sangue, o diabo não tem poder. Amém? Precisa do sangue e precisa do sexo. O sexo é a outra única